Boa noite. Tem muita gente dizendo que a quarentena tem sido um problema enorme entre os casais. A minha esposa, por exemplo, tem reclamado muito porque eu tenho ficado de pijama e ela faz a seguinte colocação: pelo menos bota um pijama bacana. E ela reclama do meu pijama. É, eu, particularmente, adoro o meu pijama. Ele é super confortável, malha, enfim. E ela diz que é ridículo. É um pijama do MM, né? E eu gosto, fico confortável, ela não suporta. Primeiro que eu acho que lembra chocolate. Ela, como nutricionista, tem pavor desse tipo de chocolate. Segundo que eu acho que tem muita cor, né? Mas eu tenho um carinho enorme por ele, até porque ele me lembra Harry Potter. Não é que o pijama me lembre Harry Potter, é que quando eu ganhei esse pijama, o Harry Potter estava em alta. E foi um presente das minhas filhas. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, com o que eu quero dizer. Na verdade, tudo isso é para falar que Harry Potter é uma excelente opção para quem está em casa esse período. E como eu sou muito fã de Harry Potter, mais até do que do pijama, eu tenho visto Harry Potter. E tem um personagem no Harry Potter que eu acho ele fantástico. Eu não sei se vocês lembram. A história é a história de um bruxo, uma criança que no dia do seu aniversário é retirado da sua casa e é levado ao mundo real, ou seja, ele é levado ao mundo dos bruxos. Hagrid leva Harry Potter a conhecer o seu mundo real. E aquilo me fascinou, eu achei aquilo incrível, porque será que nós vivemos no mundo real? Será que a gente tem vivido esse tempo todo num mundo que é real? Buda, por exemplo, dizia assim: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Isso faz todo sentido, porque de repente o que a gente está passando, esse problema que a gente está passando, é que nós precisamos sair de um mundinho pequeno, né? Como Harry Potter, que sai do seu mundinho. Na verdade, ele dormia e morava praticamente embaixo de uma escada, numa casa de um tio. E ele é tirado para conhecer o seu mundo real. Será que tudo isso não é um Hagrid enorme, grande, para que a gente conheça o mundo real, para que a gente entenda que nós não somos matéria vivendo uma aventura espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma aventura material. Como disse Buda, você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo. É interessante. E o mais interessante da história do Harry Potter, uma coisa que me fascina muito, é um personagem. Logo no primeiro filme, Hagrid, quando apresenta Harry Potter àquele mundo, Hagrid leva Harry Potter a escolher a sua ferramenta. Harry Potter precisava de uma varinha, como todo bruxo. E Hagrid leva Harry à loja de varinhas do Sr. Olivares. E aquela loja de varinha parece um pouco com as minhas coisas, né? Aquela bagunça incrível. E Harry olha aquelas caixinhas com milhares, centenas de varinhas. E ele observa aquela bagunça, aquele caos. Né? E o senhor Olivares, muito atrapalhado, muito confuso, também um estilo meio bagunceiro, ele pega uma varinha que é aquela que Harry Potter iria usar. Ou seja, no meio do caos, no meio da bagunça, ele consegue identificar a varinha que ia ser a ferramenta daquele menino, o que ia ser fundamental para aquele menino. Interessante, né?
O senhor Olivares, ele não estava muito preocupado com aquela organização. Ele sabia exatamente o que ele precisava saber. Ele se ocupava com o que realmente importava. E aí, a Bíblia conta que Jesus faz uma visita a duas irmãs, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. E a história é interessante porque Jesus começa a conversar com a mais nova, que chega próximo ao mestre e fica ouvindo suas histórias. Maria. E Marta, muito ocupada, começa a varrer a casa, começa a arrumar as coisas, fato muito comum, né? Quando a gente vai à casa de alguém, quando a gente é visita, né? O dono da casa, a dona da casa quer organizar a casa, arrumar as coisas, né? E a mais velha, Marta, começa a organizar e ela devia passar, dava uma olhadinha, via que Maria, a mais nova, ao lado de Jesus, ouvia as histórias de Jesus. Até que ela não se conteve e deve ter colocado, né, a vassoura e deve ter observado Jesus conversando com sua irmã. E ela questiona assim: mestre, o senhor que fala sempre de equidade, fala sempre de equilíbrio, de justiça, o senhor não acha injusto eu aqui trabalhando, fazendo as coisas, e minha irmã aí sentada, ouvindo suas histórias? O senhor, por favor, peça para que ela levante e venha aqui me ajudar. Eu acho isso injusto, eu aqui sozinha fazendo essas coisas. Jesus a interrompe com muita serenidade e dá uma resposta incrível. Ele diz assim: Marta, Marta, tu te ocupas com tantas coisas. Tantas coisas. Maria, essa sim, essa escolheu a melhor parte. E em verdade eu te digo, Marta, isso dela não será tirado. Eu me pergunto, no meio de tanto caos, e eu não estou dizendo sobre esse caos, eu estou dizendo o caos que nós vivemos há tantas e tantas luas. Será que a gente está se ocupando com a melhor parte? Será que no meio daquele transtorno de várias ferramentas, a gente está preocupado em organizar as ferramentas ou saber qual é a ferramenta que o próximo precisa? Qual é a ferramenta que vai ajudar ao próximo, que vai fazer com que o próximo tenha êxito? Será que a gente está se ocupando com a melhor parte? Escolhendo a melhor parte? Ou estamos confundindo ainda as duas palavras, urgente e importante? Porque muita gente confunde essas duas palavras. O que é urgente e o que é importante? Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é não. E de repente, nós estamos sendo trazidos ao mundo real, à realidade, não é? Para que a gente enxergue qual é a ferramenta exata que precisamos. Esquecendo um pouco o que é urgente e se preocupando mais com o que é importante. Há pouco tempo fizeram uma pesquisa na internet e perguntaram o seguinte: com quanto de dinheiro você acha que vai viver bem para o resto da vida? E 10% disse, com R$1 milhão. 20% disse, com 5 milhões de reais. 30% falou, com tantos mil reais. Só esqueceram de fazer uma pergunta nessa pesquisa: quanto tempo você vai viver? Porque eu acho que essa pergunta é fundamental para a resposta. Quanto tempo você vai viver? Qual é o número que agora é importante? É o número de vítima? É o número de pessoas que estão se contaminando? Eu acho que o número que realmente importa agora é a quantidade
de cesta básica que a gente consegue juntar para dar para aqueles que não estão conseguindo número para comprar. Eu acho que essa é a ferramenta. E esse é o mundo real. É o mundo ao qual nós estamos sendo trazidos. A minha esposa se preocupa muito em estar muito bem arrumada em casa. E eu sou muito feliz por isso. Ela diz que é urgente se arrumar para sair, para trabalhar, mas ela fala que é importante estar arrumada para quem ela ama. Isso é um ensinamento incrível. E de repente, a gente tira o pijama, a gente coloca uma outra roupa, a gente se arruma de uma maneira diferente, mesmo dentro de casa, e descobre um mundo totalmente diferente, um mundo mágico, um mundo real. De repente a gente descobre que o sambódromo pode abrigar morador de rua. De repente a gente descobre que a dor da guerra, a escassez, o medo, o pânico, não é só problema daquele país que está em guerra. De repente a gente descobre que um centro de convenção enorme, num bairro excelente do Rio de Janeiro, pode ser transformado em um hospital. De repente, a gente descobre que uma cidade chamada Cidade Olímpica pode ser um abrigo com dimensões a bater todos os recordes. De repente a gente se descobre. De repente a gente acaba entendendo a diferença do urgente para o importante. Na internet, além de muitas histórias, eu tenho visto alguns textos. E um texto me chamou a atenção. Um amigo disse assim, preste atenção. Não, nós não estamos no mesmo barco. Quando muito, estamos no mesmo oceano. Uns agarrados a troncos e outros com iates. É verdade. Há muitos anos, o mundo prova isso. Mas eu acho que agora está provado que a embarcação não importa. Importa é o mar. Porque é o mar que nos liga. É o mar que nos leva. O barco não é tão importante assim. Até porque, independente de onde você esteja, num tronco ou num grande iate, todos os dois vão depender do mar. Isso é divisão. Isso é caridade, que é o contrário, a antítese do egoísmo. E isso é importante. Não é urgente como o barco. O mar, o que nos une, porque ninguém é uma ilha, o mar é importante. E naquela tempestade, naquela pequena embarcação, Jesus dormia quando as ondas sacudiam aquele barco. Os discípulos apavorados e Jesus dormia. E eu desconfio que o que deixava aquele sono tranquilo era o que deixa todo sono tranquilo. Jesus não tinha colocado muito peso naquele barco. A gente talvez esteja colocando muito peso no nosso barco. E aí, a preocupação, e aí, a falta do sono, e aí a angústia, o medo, o pavor, não é proveniente do tamanho do barco, mas o que a gente tem colocado dentro desse barco. E duas coisas apenas afundam o teu barco, independente do tamanho dele. A primeira, a quantidade de peso que você coloca no barco. A segunda é um furo.
toda a água do oceano só pode afundar o teu barco, independente do tamanho, com um furo no casco. E sabe qual é o furo no casco? Por onde a água entra. É a nossa raiva, a nossa arrogância, é a nossa soberba, é o nosso egoísmo. É por ali que o inimigo entra. Independente do tamanho do seu barco, o furo no casco vai fazer com que a água entre. O peso que você tem colocado também. Um outro filme que eu adoro, esse para uma turma talvez mais adulta, não é? Não que Harry Potter não seja para os adultos. Eu, por exemplo, tenho uma mentalidade muito infantil e tenho um orgulho enorme em falar isso e admitir isso. Mas os mais adultos, uma dica, a lista de Schindler. E uma das cenas da lista de Schindler que eu adoro é quando aquele homem que salvou tantas vidas de tantos judeus, comprando judeus para trabalhar na sua fábrica, uma fábrica de metal, onde ele produzia panelas, enfim, utensílios metálicos, e ele acaba produzindo armas para os nazistas, e ele compra trabalhadores para que eles trabalhassem em sua fábrica, tirando eles da morte. E quando ele consegue salvar centenas de pessoas, a guerra termina. É noticiado que a guerra termina. E Schindler agradece muito pelo fim da guerra. E quando ele leva a mão à cabeça, se eu não me engano é isso, eu não quero poetizar mais do que a cena é poética, ele repara no relógio. E quando ele olha o relógio, ele que trocou tantas coisas materiais por vidas, salvando vidas, quando ele olha aquele relógio, ele diz: esse relógio podia ter salvado uma vida. Isso me marcou muito no filme. Ele enxerga a diferença do urgente para o importante. Ele enxerga que aquele peso poderia não ter afundado uma embarcação, mesmo uma pequena embarcação. Eu acho que esses dois filmes, Harry Potter e a Lista de Schindler, são perfeitos. Mais do que o pijama. Obrigado pelo seu tempo.